noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O País Econômico. Hoje, quinta-feira, voltamos a discutir o tema que está na ordem do dia, que tem a ver com a saúde da economia moçambicana, tendo em conta os dados recentemente apresentados pelo Banco Central e também o discurso que o Presidente da República fez na quinta-feira passada sobre o estágio da nossa economia. Ainda em relação à avaliação da nossa economia, esteve em Moçambique uma missão do Fundo Monetário Internacional que trabalhou entre os dias 18 e dias 28 e chegou a conclusões também preocupantes em relação ao estágio da nossa economia. Passo a ler alguns trechos do comunicado que foi libertado pelo FMI, por esta equipe do FMI que trabalhou em Moçambique, depois de concluir a sua missão. Um dado importante é que a inflação continua baixa, em cerca de 2%, mas que é esperado um aumento para entre 5% a 6% ao longo dos próximos meses, devido à recente depreciação de metical e ajustes necessários nos preços administrados. Um outro ponto que o FMI levanta é que, apesar das perspectivas de médio prazo permanecerem positivas, os desafios a curto prazo tornam-se mais complexos. Tal como noutros países da região, Moçambique está atualmente a enfrentar um choque externo associado à queda nos preços das matérias-primas, menor crescimento dos parceiros comerciais e os atrasos no investimento associado aos grandes recursos naturais. O FMI também aprovou um acordo a que se chamou Acordo Técnico de 286 milhões de dólares que vai emprestar Moçambique para equilibrar a balança de pagamentos. Este empréstimo está sujeito ainda à aprovação pelo Conselho de Administração do FMI. A reunião deste Conselho de Administração será em meados do mês de dezembro. Portanto, a partir daí vai haver uma decisão definitiva em relação a este desembolso de 286 milhões de dólares para financiar o desequilíbrio da balança de pagamentos. Como disse, o Banco de Moçambique, recentemente apresentado, aponta aqui alguns dos principais indicadores, tais como o produto interno bruto, vai sofrer alguma desaceleração, a ajuda externa, idem, o investimento direto estrangeiro, idem, e a depreciação do metical que chegou a atingir 45%. O Presidente da República repetiu esses dados na quinta-feira passada e lançou uma mensagem de esperança de que não podemos ficar desesperados face a estes números. Para discutirmos estes temas e, mais recentemente, o relatório do FMI, tenho como convidados aqui no painel o Dr. João Mosca, que é professor universitário na Politécnica, e tenho o economista Eduardo Sengo, que representa a Confederação das Associações Econômicas. Começo por si, Dr. João Mosca é uma pessoa que já há alguns anos tinha escrito artigos publicados em jornais em que chamava atenção a vários aspectos, principalmente ao endividamento e às opções políticas que eram tomadas, e que dizia que isto podia conduzir à situação em que nós hoje atravessamos. Pergunto a si, Dr. João Mosca, como é que lê as entrelinhas deste comunicado do Fundo Monetário Internacional, que chama a atenção que em relação à inflação podemos sofrer uma certa subida de 2% para 5% a 6%, e chama também em relação a outros indicadores e até aprova um financiamento exatamente para corrigir o desequilíbrio na balança de pagamentos. Bem, muito obrigado pelo convite. Boa noite, senhores telespectadores. Eu não me parece que para o Fundo Monetário Internacional seja alguma novidade, não é? Não era para alguns economistas moçambicanos, como acabou de referir, nomeadamente eu já 2, 3 anos atrás venho em vários momentos de forma escrita e verbal e até em contactos com responsáveis governamentais alertando para este risco, e infelizmente o oposto da desgraça transformou-se no que acertou nas previsões, infelizmente, não é? Porque eu teria gostado muito que tivesse errado naquilo que estava dizendo anteriormente. Significa que hoje estaríamos numa situação bem diferente. O FMI sabe perfeitamente de toda esta evolução. Simplesmente o FMI
acabou por se tornar politizado também em Moçambique, e como está comprometido com a evolução económica, social e política do país, vai tendo ao longo dos últimos anos um discurso que para o exterior não é verdadeiro, ou vai tocando os problemas de uma forma muito superficial, indireta e parcial. Eu já falei isso também com pessoas do Fundo Monetário Internacional, eles sabem o que é que eu digo, o que é que eu estou a falar. E infelizmente temos esta situação. Esta situação, penso que as causas, as razões de toda esta evolução, penso que são demasiado conhecidas, não vale a pena estar aqui a repetir. A situação de Moçambique hoje é talvez pior do que aquela que eu poderia imaginar. É muito grave, muito mais do que aquilo que o Banco de Moçambique, a FMI, os governantes dizem. O Orçamento de Estado está a agravar a sua dívida, está a agravar o seu déficit, os gastos continuam a aumentar, as agências de rating mundiais estão a pôr Moçambique numa situação pior do que estava anteriormente, em situação de um país de alto risco. Também já referi algum ano e meio, 2 anos atrás, que Moçambique era um país de alto risco para investimentos, chamaram-me de antipatriota. Os investimentos diretos estrangeiros, sabemos o que é que está-se a passar, é uma consequência de todo um conjunto de fatores, desde a situação político-militar, de instabilidade social, a situação económica do país, a confiança que os empresários e os próprios cidadãos podem ter no país e na economia, leva a que este conjunto de aspectos fazem com que acaba por, como disse, o investimento direto a baixar, também já se previa isso, a inflação a subir, depois quero falar um pouco sobre a inflação, a cooperação a retrair-se, um conjunto de outros aspectos fundamentais. Eu queria só falar um pouco sobre a inflação, só um minuto. A inflação, a gente sabe que a inflação, esses dados da inflação, são dados que são retirados em 3 capitais, Maputo, Beira e Nampula, e são retirados por alguns produtos. Esses produtos, grande parte desses produtos, estão sendo altamente subsidiados. Portanto, os preços que se praticam no mercado não são preços verdadeiros, porque se esses preços não fossem subsidiados, como o pão, o combustível, alguns alimentos e também todo o tipo de bens importados devido ao efeito da taxa de câmbio sobrevalorizada, vai fazer com que o preço do mercado interno seja mais baixo. Portanto, todos estes aspectos, os indicadores principais da inflação são altamente subsidiados, porque se não fossem subsidiados, a inflação não seria esta, a inflação seria muito superior. Portanto, esta inflação que nós estamos aqui a ver é um engano. E quem anuncia esta inflação, quem calcula estas inflações, Banco de Moçambique, Instituto Nacional de Estatística, sabe perfeitamente que isto é um engano. Portanto, isto não é a verdadeira inflação. Não só pelos factos que eu disse, como também porque o nosso mercado é muito segmentado. E se nós formos ver bem, as pessoas da classe média, baixa, alta, têm inflações muito superiores a isto que está aqui. Portanto, falar de inflação nestes termos é estar a querer enganar ou até pensar que os outros são todos tontos, não é? E a inflação é muito mais alta, há razões para pensar nisso, e que penso que as instituições públicas e o próprio FMI, Banco Mundial, estão envolvidas neste engano, o que é uma tristeza, não é? Muito bem. Sengo, faço a mesma pergunta a si. Qual é a leitura que faz nas entrelinhas deste comunicado do FMI? Por exemplo, quando diz que a inflação continua baixa, o alerta em cerca de 2%, mas é esperado um aumento para 5% a 6% ao longo dos próximos meses, devido à recente depreciação do metical. Fala também dos choques, e lá mais para o fim diz que é necessário apertar, introduzir medidas de política restritiva, de forma a reduzir o crédito à economia, como uma das formas de conter a atual situação que o país vive. Qual é a sua primeira leitura que faz este comunicado do Fundo Monetário Internacional? Bom, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores da STV. Um aspecto é que o FMI, fazendo um pouco a leitura daquilo que tem sido a postura ultimamente, não só em Moçambique, tem sido uma postura de publicamente não se mostrar uma posição tanto de muita intervenção,
naquilo que são os assuntos internos. Embora fale sempre nas entrelinhas, deixa alguma mensagem sobre o que mais ou menos o que o país está passando. Portanto, não passa assim de forma na totalidade daquilo que provavelmente quer dizer. Sobre essa questão da inflação, e não só, o FMI já vinha alertando, como dizíamos, sobre essa questão. Recordo-me quando houve o lançamento do Regional Economic Outlook no início do ano, e falava a questão da base monetária que tinha crescido acima daquilo que era a média tanto da África subsaariana. Nós, ano passado, crescemos cerca de 28% da base monetária, que, segundo o FMI, achava que era incomportável tanto com a economia. E que esta posição, essa forma de crescimento, também contribuiu para que houvesse pressões tanto a depreciação cambial, e que provavelmente o que tenha deixado o Banco Central um pouco mais à vontade para abrir mão, né, portanto, a soltar os cordões da bolsa, foi ter em sua posse quantidades significativas de divisas, né, resultantes das mais-valias em particular. E que por causa dessa postura, houve uma pressão muito grande para que intervisse no mercado, portanto, corroindo aquilo que era a sua posição em termos de reservas em tanto internacional. Agora, outro aspecto que estamos a ver tanto este ano é que exatamente o Banco Central está a procurar conter a expansão dessa base monetária. Um pouco, não um pouco, mas na procura desse realinhamento, portanto, correções tanto dos desequilíbrios que estão tanto presentes no mercado. E que, pensando sob o ponto de vista da inflação, penso que isso também já discutimos. Recordo-me ano passado, quando a questão da depreciação cambial começou em novembro, dezembro, estivemos aqui, acho que foi com o Dr. Omar Mitá na altura, e discutíamos isso, e dizia eu que portanto, a repassagem dos efeitos da depreciação cambial do metical em relação ao dólar não eram 100%, exatamente por causa daquilo que estava aqui a dizer o professor Mosca. Por causa das almofadas. Das almofadas que tanto que existia. Mas uma questão essencial que as pessoas querem saber é como é que chegamos a este beco? Como é que o investimento direto estrangeiro cai? Como é que a ajuda externa cai? Como é que o PIB desacelera? Como é que a inflação, há este risco da inflação subir? Como é que no passado, quais foram os erros do passado que nos conduziram a esta situação em que hoje o governo diz que é preciso apertar o cinto e lança uma mensagem de esperança de que a situação não pode desesperar a ninguém. Quais foram os erros, quais foram as decisões do passado que nos conduziram a esta situação? Bom, já enumerei alguma postura aqui relativamente àquilo que foi feito no passado e que, portanto, contribuiu para chegarmos tanto onde está. Falando mais dos assuntos internos, portanto, a expansão da própria despesa, que foi um pouco sobreaquecida daquilo que vinha acontecendo nos últimos 3 anos, não é? E que essa despesa era maioritariamente financiada, não maioritariamente, mas que uma das fontes de financiamento dessa despesa era exatamente o financiamento comercial, a opção tanto de financiamento comercial. O outro aspecto, portanto, é exatamente a questão de que neste período nós não podemos criar uma base produtiva também forte, não é? Portanto, estamos em uma situação em que estamos a expandir a despesa, portanto, ao expandirmos a despesa, pressionamos o crescimento do consumo e a base produtiva não está a expandir.
Portanto, o que nós fazemos é que este consumo acaba alimentando aquilo que é o crescimento externo, não interno. Normalmente, geralmente é que quando o consumo expande, é uma boa notícia para a economia, porque dinamiza todo aquilo que é a procura agregada e pode incentivar os investidores. Mas no nosso caso é que esse consumo, ao invés de beneficiar aquilo que era a nossa base produtiva, beneficiou a base produtiva externa e a partir daí significa que houve uma pressão para aumento das importações. Num cenário em que as matérias-primas, que nós somos materialmente importadores de grandes fontes de divisa, estavam tanto a cair. Portanto, combinando esses fatores, que eu acho que são de base, mas outros, conduziram-nos, portanto, para essa situação. Faço a mesma pergunta ao Dr. Mosca, que decisões, que opções político-econômicas é que foram tomadas e que conduziram-nos a esta situação? Primeiro, não era previsível termos estes problemas presentes? Eu estou de acordo penso com tudo que o nosso colega Sengo falou, mas eu queria dar a interpretação da economia política do assunto, né? Ele falou em termos económicos, estritamente. Mas antes disso, deixe-me só dizer uma coisa, que há um livro publicado em 2012, que se chama Economia de Moçambique 2001-2010, e o subtítulo é Um Mix de Populismo Económico e de Mercado Selvagem. E lá, no primeiro capítulo, explica perfeitamente a economia política de tudo isto. Qual é a economia política de tudo isto? É que o nosso governo, sobretudo na segunda fase do governação Guebuza, todos os indicadores que o Sengo falou, dívida pública, dívida externa, massa monetária a circular na economia, despesas públicas, investimento público, investimento direto estrangeiro, subiram quase que exponencial. A nossa economia não tinha qualquer base económica para suportar esta grande entrada massiva de dinheiro, de dívida pública, de dinheiro a circular, etc. Então isso significa que havia uma bolha em Moçambique, uma bolha económica, que teve que estar à beira de rebentar, e oxalá que não rebente, não é? Porquê? Porque na governação de Guebuza, sobretudo na segunda, houve uma grande intenção de fazer grandes infraestruturas, algumas das quais absolutamente questionáveis, como a Ponta Catemba, circular de Maputo, o hotel dentro do Joaquim Cissano, em Matuns. Agora sabemos da situação dos indianos, da linha férrea dos indianos, em que Moçambique perdeu a causa internacional, tem que pagar não sei quantos milhões de penalização. O metro de Maputo, que está em confusão jurídica também internacional. Uma série de coisas que estão em tribunal internacional, onde Moçambique certamente que vai perder, porque são obras que não têm nenhum efeito direto, ou têm um efeito direto muito pequeno sobre a produção. Essas obras são obras de luxo, de sumptuosidade, de manifestação de poder. Não são obras que beneficiem direta e indiretamente o tecido económico produtivo que o Sengo estava dizendo, que não tinha base produtiva. Pelo contrário, esses investimentos acabaram por beneficiar bases económicas e a acumulação económica no exterior e não internamente. Portanto, a razão principal disto é uma razão de poder, de um populismo económico, de sustentação do poder, que Guebuza tentou fazer particularmente na última governação. Edifícios públicos por todo lado. Nós percebemos aqui em Maputo, as grandes obras estão aqui a ser feitas, à parte de meia dúzia de prédios de habitação e de serviços, são obras de serviços públicos. Todos os ministérios têm coisas novas, têm prédios novos e prédios altíssimos. O Banco de Moçambique aqui, que é uma completa aberração. O prédio é muito bonito, mas é uma completa aberração daquilo que ali está, naquela zona do país, nesta zona de Maputo. Portanto, é todo este conjunto de medidas políticas que não tem nada a ver, não tem em consideração qualquer razonabilidade económica, que foram tomadas medidas contrariando tudo o que era princípio de racionalidade e eficiência económica. Portanto, o resultado está aqui. Qual é a razão disso? Já referi. É uma razão de poder, de manifestação de autoridade e de tentar ficar na história por algum motivo, quando afinal nós sabemos já que em muitos países de África existe aquilo que chama-se a saturação das infraestruturas, isto é, as infraestruturas a partir de certo momento começam a ter cada vez menos efeito sobre a produção, e nós na nossa economia está perfeitamente claro isso.
Quer dizer, há obras públicas de grande importância e grande interesse, mas a grande maioria não é, com certeza. Então, e o FMI alertou para isso, de uma forma muito suavezinha. O FMI, que vem com esse discurso suave, mas o FMI tem os seus técnicos no Banco de Moçambique e tem os seus técnicos no Ministério das Finanças. Ele sabe muito bem qual foi toda esta evolução. Eles conhecem melhor do que ninguém. As empresas multinacionais conhecem perfeitamente toda esta evolução. Quando nós falamos disso, eles sabem muito mais dessa informação do que nós sabemos aqui. Portanto, e agora, com certeza que as medidas, as condicionalidades que o FMI vai colocar para este crédito de 280 e tal milhões de dólares, certeza que vem a mosa troika agora, não há qualquer dúvida sobre a mosa troika. Políticas recessivas, cortes orçamentais, recessão de corte da inflação, desvalorização do metical, corte dos salariais, todo um conjunto típico de medidas de política económica que vêm aí, que foram praticadas em Moçambique em 1987, quando foi o ajustamento estrutural, o programa de reabilitação económica em 1987, que está sendo praticado como receita chapa 13 para todos os países, como aconteceu na Grécia, em Portugal, em Espanha, etc, etc. Simplesmente as economias, pelas suas estruturas, têm capacidades distintas de reagir. Portanto, o FMI aparece agora com ar de surpresa. Eles sabiam perfeitamente tudo. O FMI reagiu fortemente quando foi o grande empréstimo que Moçambique foi pedir à China. Vocês vão pedir à China, agora fiquem lá com a China se quiserem. Aí Moçambique recuou um pouco. Agora vem outra vez o FMI. Mas o FMI não vem dar dinheiro só, vem impor um conjunto, não só vem impor, já está impondo sempre, porque eles são os grandes artífices da nossa política monetária, da nossa política fiscal. São os técnicos do FMI, que estão nessas duas grandes instituições financeiras e monetárias do país. Portanto, não venha agora com esse discurso de surpreendidos, porque eles são um dos causadores desta política económica que está aqui em Moçambique. Ou não tiveram capacidade nem força para travar o governo de Moçambique a fazer estes desmandos económicos. Muito bem, Senghor, por falar mesmo destas decisões que o Fundo Monetário Internacional colocou em cima da mesa para que Moçambique seguisse e, em troca, desbloqueasse o financiamento de 286 milhões de dólares. O FMI aponta aqui que foram discutidas uma série de medidas de reformas estruturais para ajudar na gestão dos riscos fiscais, eliminar atrasos nos reembolsos do IVA, tornar a despesa pública mais eficiente e transparente. Aquilo que esteve a dizer que nos últimos anos houve uma expansão em termos de despesa pública, uma boa parte dessa despesa pública não foi para os setores produtivos. O FMI, além da orientação da despesa pública, que deve ser mais eficiente e transparente, diz que é preciso apoiar o crescimento inclusivo e elogiou o Banco de Moçambique pela decisão que tomou na última reunião do Comitê de Política Monetária, em que decidiu cortar os juros de mercado. Quero ouvir a sua opinião em relação a este posicionamento do FMI de aperto e de um conjunto de medidas restritivas, como esteve aqui a dizer o Dr. Mosca, que disse que isto até lembra-nos os anos 87, quando iniciaram as reformas, logo que nos associamos a essas instituições de Bretton Woods. Bom, penso que a postura do FMI atualmente às contas públicas, em particular, não mudou, não é? Tem sido a mesma. A diferença é que porque este financiamento sempre vem no âmbito de uma janela que existe. Portanto, se você quer este dinheiro, eu coloco-lhe alguns condicionalismos. Portanto, esse tipo de medida, os rácios, colocar limite no crescimento de alguns rácios da despesa, por aí, e numa situação em que o país tanto está a ter tanto a balança de pagamentos, a conta corrente está a agravar-se, não é? Estamos a precisar de divisas e as perspectivas das exportações não é alta, portanto, aquilo que é a perspectiva que se faz sobre a entrada de divisa na base das exportações continua, portanto, em baixa devido à questão dos próprios preços no mercado internacional. Portanto, o que eu posso dizer é que esta é uma postura tanto do FMI, mas também, acima de tudo, é que, neste momento, o país, a economia precisa de algumas correções, de facto,
para fazer. Não podemos continuar assim da forma como estamos. Tanto a nível cambiar, portanto, precisamos de fazer algumas correções. As correções, como dizíamos no outro dia no debate, há diversos estudos que já mostraram que a nossa taxa de câmbio andava tanto sobrevalorizada. O que significa isso? Significa que para manter esta posição forte, do metical forte, tínhamos alguns instrumentos que eram usados, que eram tanto as reservas internacionais. E é sempre assim, um país que quer manter a sua moeda forte através de sua intervenção, tem que ter divisas para poder intervir no mercado. E é sempre uma posição política de pressionar sempre estas divisas. Portanto, este tipo de política... Não acha que, olhando para aquilo que está a acontecer atualmente, de deixar-se o metical na casa dos 40, não é uma forma de corrigir os desequilíbrios que nós tínhamos? Não é necessariamente de deixar. A questão é que o mercado, essa questão da taxa de câmbio, tem um aspecto de contágio. O mercado facilmente portanto, contamina, como se diz isso. Quando se percebe que a situação do Banco Central não é muito boa em termos de oferta de divisa, quando se percebe que as perspectivas de entrada de divisa também são muito fracas, facilmente tanto a taxa de câmbio tanto explode. Se for a ver, o período em que a taxa de câmbio explodiu foi no segundo trimestre tanto do ano. Nesse segundo trimestre do ano, o Banco de Moçambique só fez uma intervenção de cerca de 20 ou 50 milhões de dólares no mercado. Portanto, nessa altura as exportações baixaram em termos de comparando tanto com o ano passado, e foi essa altura que o câmbio tanto explodiu em termos da sua depreciação. Agora, mas por que isto aconteceu? Porque o mercado pensou, olha, o Banco de Moçambique não está a colocar divisas, então a posição do Banco de Moçambique está enfraquecida para colocar divisas. Há necessidade de importações que são correntes. O câmbio não para de depreciar-se. As nossas exportações estão cada vez mais a baixar. Tudo isto coloca o pior de tudo é que quem tem divisa não quer largar. Tanto, se for a ver até, eu conversava com alguém do Banco de Moçambique, os dados mostram que os depósitos, embora ainda continuem um nível, mas os depósitos em moeda estrangeira no mercado estavam tendiam a aumentar e aceleraram mais exatamente no segundo trimestre. Por quê? Porque as pessoas tinham confiança no dólar e não no metical. Então, não é só uma questão de dizer de se deixarmos nos 40, mas é que se as políticas continuarem assim, vai explodir até uma situação incontrolável. Então, é preciso ir fazendo as correções e para irmos para políticas e posturas mais sustentáveis e que ajudam tanto para o próprio crescimento. Uma taxa de câmbio que deprecia de noite para o dia 5%, 10%, não ajuda nada portanto, para o crescimento. Mesmo porque nós, em termos na situação em que estamos, pouco tiramos proveito de uma depreciação cambial em termos de exportações. Sabe? Então, essa situação não ajuda. Veja que aquele que exporta, por exemplo, algodão, estava a conversar com muitos deles, fizeram preços fixos tanto no mercado, como uma forma de tentar se precaver de uma possibilidade de baixa dos preços, não é? Tanto, e como foi uma altura em que os preços das mercadorias no mercado não estavam baixos, não podia fazer um preço fixo alto, era um preço fixo tendencialmente baixo. E a partir daí significa que este preço está fixo, não vai alterar. E tem, do outro lado, o agricultor que
que tanto está a produzir, precisa de sementes, precisa de insumos, e este vamos dizer, exportador tem que ir buscar esses insumos do mercado internacional para vir tanto colocar aqui. Então, neste momento, acaba apanhando, e se fazermos os cálculos dos efeitos líquidos, podemos chegar à conclusão de que não está, pode até estar nivelado, mas não está a tirar grande proveito. Não só nesse aspecto, em diversos outros aspectos. Por exemplo, fala-se, por exemplo, no turismo. O nosso turismo é tendencialmente de negócios, não é um turismo de lazer. Portanto, o turismo de lazer é muito mais elástico para essa situação. O turismo de negócio depende de outros fatores para desviar-se para o seu país. Então, não depende desta câmara. Então, a partir daí, significa nem a nível... E se for a ver o crescimento dos dados, ver que o turismo de lazer está sempre em baixo. O que estava a crescer, o que estava a dinamizar o crescimento do turismo era o turismo de negócio. Então, se estamos numa situação de pressão cambial, nem sequer tiras proveito para esta pandemia, não ajuda muito na confiança da economia, não ajuda muito naquilo que é a planificação das empresas, particularmente porque nos últimos tempos muitas empresas moçambicanas, até pequenas e médias empresas, foram se endividar no exterior, tanto em diversas formas. A dívida privada externa cresceu, assim como a dívida pública também estava crescendo. Então, todos esses aspectos vêm, portanto, os seus efeitos internamente. Muito bem, Sam, vamos observar um breve intervalo, voltamos daqui a nada para olharmos para frente, para olharmos perante estes problemas, quais são os caminhos, que correções é que têm que ser feitas e tentarmos olhar esta decisão do governo de retirar os subsídios, ou seja, deixar de subsidiar a importação e passar essas verbas do orçamento do Estado para a produção interna, se é esta a solução que daqui a alguns anos pode nos fazer voltar a respirar de alívio. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. O drama das vítimas de ataques de tubarão. Mudou a minha vida mesmo. A polémica operação de caça na Baía de Inhambane. As revelações de um dos músicos mais populares de Moçambique. Trabalhei como empregado doméstico durante um ano inteiro. O que é que cozinha? Sei fazer cacana. Podemos desafiá-lo a fazer? Será que ele vai conseguir preparar chima com cacana? O Grande Plano acompanha esta semana bastidores do filme de Licínio Azevedo. Para mim estava bom, não sei se para vocês aí. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa do País Econômico. Em cima da mesa discutimos a saúde da economia moçambicana, tendo em conta os últimos indicadores que foram apresentados pelas autoridades moçambicanas e também por um comunicado que foi divulgado pelo Fundo Monetário Internacional e que aponta preocupações em relação aos vários indicadores, como inflação, ajuda externa, investimento direto estrangeiro, entre outros. O FMI promete, se em dezembro o seu Conselho de Administração assim o aprovar, dar 286 milhões
de dólares ao país para corrigir os desequilíbrios. Dr. Mosca, antes de irmos ao intervalo, dizia que vamos discutir os caminhos para frente. O que nós temos estado a assistir nos últimos dias é uma subida de preços, por um lado, e uma retirada dos subsídios que o Estado pagava. Por exemplo, o caso mais recente foi o do pão. O Estado decidiu que, apesar da depreciação do câmbio estar a fazer disparar o preço da farinha de trigo, ainda assim o Estado vai retirar o subsídio. E a indicação que temos é que este subsídio que está a ser retirado visa subsidiar ou alimentar ou incentivar a produção interna, porque havia um entendimento de que os subsídios, da forma como eles eram alocados, financiavam em particular, ou seja, subsidiavam em particular a importação. E por um lado, uma pergunta que sempre se fazia é que, da forma como os subsídios eram dados, por exemplo, ao combustível, subsidiava-se a toda a gente, incluindo um embaixador, incluindo gente que tem capacidade aquisitiva de pagar o preço real. Queria ouvir o seu entendimento sobre esta reorientação dos subsídios e de outros recursos que o Estado tem para exatamente financiar a produção. Bem, eu não sei se vou acreditar muito em certas reorientações, porque o discurso que eu estou a ouvir nos últimos dias são discursos que não indicam isso claramente, embora no papel apareça. Porque fala-se da boa dívida, às vezes se fala que a dívida é boa dívida chamada. Fala-se que as empresas públicas afinal não são tão más como isso, são boas, não é? O Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, da Economia falou em dívida boa, também algum diretor nacional fala dessas coisas. Foi retirado agora o subsídio, porque não há dinheiro simplesmente. Ou há dinheiro gasto em coisas que não deviam ser gastas. Quando foi as manifestações de fevereiro de 2000 e qualquer coisa, e de 1 de setembro, nós dissemos, várias pessoas disseram, inclusive aqui nesta casa, neste programa País Económico, que aquelas medidas não tinham qualquer sustentabilidade económica, financeira, e que eram absolutamente contraproducentes. Passado uns meses, ou mais de um ano, veio o Ministro de Plano na altura dizer que agora já não tem mais dinheiro para o combustível. Entretanto, até agora devem dinheiro às gasolineiras porque não pagaram os diferencial dos preços, aos padeiros igualmente, às moageiras, continuam a dever às moageiras, foi retirado. O que é que isso significa? Significa que foram tomadas medidas nos últimos anos que não tomaram em absoluto qualquer consideração sobre a sua sustentabilidade económica, sobre a execuibilidade daquelas medidas no âmbito e no contexto da situação económica real do país. Foram tomadas por razões de natureza política. O Banco de Moçambique alinhou na politização da sua política monetária, esteve alinhado com o Ministério das Finanças e com orientações da governativa, quando o Banco de Moçambique, como princípio do Banco Central, deveria ser uma política monetária independente e nunca foi. Pelo contrário, foi tomando medidas absolutamente erróneas na economia. Houve a oportunidade de falar nisto sobre o Banco de Moçambique. Quando o Banco de Moçambique tem políticas de tem taxas de juros, taxas de referência, que os bancos comerciais não cumprem, então há aqui qualquer razão, e a razão principal é que o Banco de Moçambique não está a atuar em função do que é que se passa no mercado. Quando o Banco de Moçambique demora meses e meses a alterar a taxa de juros, a taxa de câmbio, pressiona que o câmbio fique na mesma coisa, injetando dinheiro e, inclusive, fazendo reuniões com os bancos comerciais, fazendo reuniões com as casas de câmbio paralelas, para, de alguma forma, os pressionar e intimidar quase, para que eles não alterem muito as taxas de câmbio. E são medidas que são absolutamente medidas fora daquilo que é o equilíbrio e a racionalidade económica. Porque a economia diz outra coisa e o Banco de Moçambique quer fazer outra coisa por qualquer razão que seja, inclusive política, ou tentar mostrar para o exterior que, afinal, estamos numa situação diferente. Simplesmente o Banco de Moçambique deve saber, e o Governo também, que lá no exterior conhecem muito melhor a nossa economia, que grande parte dos nossos governantes, que por acaso não sabem quase nada ou não sabem nada de economia. Portanto, o que é que se quer dizer? Quer dizer que chegamos a uma situação que agora vem falar de reformas, mas a reforma que é preciso fazer em Moçambique são reformas absolutamente profundas. E reformas que vão doer muito à população, se são realmente sérias.
problema de salariais, o problema de cortes das despesas públicas, o problema da continuação do metical desvalorizado, porque é necessário fazê-los. Como disse o Sengo, há mais que um estudo que nós próprios fizemos esse estudo e demonstramos claramente que a taxa de câmbio estava sobrevalorizada. Outra organização internacional chegou às mesmas conclusões. É preciso reorientar completamente o investimento público, é preciso saber como é que o investimento estrangeiro é feito em Moçambique, quais são as expectativas, que tipo de gestão de expectativas a governação faz perante os seus cidadãos, a questão da poupança. A poupança é cada vez menos. Houve uma recuperação da poupança para positiva na última década. Neste momento estamos, de certeza, a fazer uma poupança outra vez negativa devido às expectativas que os cidadãos têm. O Sengo falou que as pessoas estão a transformar meticais em dólares. Este é o princípio da lei de bronze da economia. Quer dizer, a boa moeda, que neste caso é o dólar, expulsa do mercado a má moeda. Então o que é que se passa? Passa-se que a moeda boa, que é o mercado, está sendo aforrada, está sendo poupada e circula a moeda, o metical. Quando o Banco de Moçambique, há umas semanas atrás, soube-se que eles injetaram não sei quantos milhões de dólares, quantos foram? 20 ou 40 milhões, se eu me lembro bem, milhões de dólares no mercado. Eu disse em aula, onde estão presentes 2 estudantes do Banco de Moçambique, disse, o Banco de Moçambique que está a fazer agora é alimentar os canais de fuga de divisas para o exterior, porque não há confiança suficiente para que e isto não vai ter qualquer efeito sobre o câmbio. Dito e feito, o câmbio não reduziu-se, até agora não se reduziu. Você vai aos diferentes bancos, tem taxas de câmbio completamente diferentes uns dos outros, que até chegam a 46, 47 dólares hoje, e o Banco de Moçambique está a anunciar uma coisa completamente diferente. Porquê? Porque o Banco de Moçambique não só não joga com o mercado, tenta iludir e depois, ainda por cima, tem uma política absolutamente rígida da taxa, não deixa as taxas flutuar em função do mercado. É verdade que taxa de câmbio, pode ter algumas medidas corretivas para evitar certas coisas. Mas porquê que o Banco de Moçambique, por exemplo, não aplica taxas de câmbio duplas ou triplas? Isto é, para importar um conjunto de produtos, a taxa de câmbio é uma, para exportar é outra, para importar certo tipo de produtos que se quer travar, a taxa de câmbio aumenta. Essas políticas múltiplas de taxas de câmbio, em função dos produtos a exportar e importar, é praticado, já foi praticado em vários sítios, mas nós mantemos uma única taxa de câmbio absolutamente rígida, desfasada da realidade, e o Banco de Moçambique depois vem fazer discursos nas suas rodas de imprensa que não tem qualquer sentido. Depois falamos que o problema do tecido económico. Agora, a taxa de câmbio desvalorizada vai fazer reativar a economia, a exportação, etc. Quem nos disse a nós que o nosso tecido económico, o Sengo pode falar disso com muito mais propriedade, porque ele se relaciona diretamente com as empresas, quem é que nos disse a nós que o nosso tecido económico tem capacidade produtiva e de resposta e de investimento para, em curto prazo, responder às vantagens de exportação do produto. A agricultura tem capacidade de aumentar a produção rapidamente, exportar para responder ao incentivo da taxa de câmbio. A nossa indústria onde é que está? As nossas minas estão a exportar? O nosso petróleo está a ser exportado? Quer dizer, o nosso tecido económico não reage rapidamente a esta oportunidade de mais benefícios e lucros e maior rentabilidade, porque não tem capacidade produtiva, não tem investimentos, não tem infraestruturas, não tem tecnologia, não tem conhecimento do mercado internacional suficiente para reagir. Então, fala-se de uma oportunidade para os nossos empresários exportadores, mas na realidade o Banco de Moçambique sabe que isso é, mas vem com esse discurso a dizer que agora é uma oportunidade. Não há oportunidade nenhuma, porque o nosso tecido económico não tem essa capacidade, é só isso. Muito bem, Sengo, faço a mesma pergunta. Qual é a sua opinião sobre esta, digamos, reorientação econômica que o país está a viver? O presidente, quando disse na quinta-feira que não devemos ficar desesperados com esta situação, ele apresentou o quadro todo do estágio da nossa economia e lançou uma palavra de atenção, uma palavra de força e de esperança, no sentido de que vamos apertar os cintos, mas daqui a algum tempo o mercado vai reagir. E o que nós temos estado a acompanhar é esta retirada dos subsídios, o aumento de preços, sobre o preço da eletricidade, sobre o preço do pão, que são 2 bens básicos para a população, no sentido de passarmos a pagar o valor real e assim vermos como é que a economia reage. Qual é a sua opinião sobre
sobre essas decisões, sobre essas opções de política que estão sendo feitas pelo governo neste momento? Bom, essa questão dos subsídios, né? Primeiro dizer que é muito bom tanto ser o Presidente da República a falar tanto do estado da economia e tentar ser realista. Entretanto, a passar uma mensagem também de esperança de que é possível mudarmos as coisas, só temos que tomar decisões corretas. Penso que é um sinal que lança para as pessoas também colocar os pés no chão e dizer que vamos trabalhar, vamos encontrar sempre medidas corretivas. Os subsídios, da forma como nós conduzimos a política de subsídios, era claramente sustentável, como dizia o professor Mosca, e nós não tínhamos, introduzimos subsídios, mas sem uma visão clara de onde queremos chegar, quer dizer, não podemos colocar subsídios ao consumo, mesmo que fosse a produção, os subsídios não podem ser, portanto, infinitamente, não é? Em algum momento o subsídio tem que ser retirado, mas tem que ser muito bem visualizado quando é que vai ser retirado e o que é que eu vou fazer para eu poder retirar, quando chegar àquele ponto, retirar tanto os subsídios. E é isto que não foi feito. Foram colocados os subsídios e sem, embora houvesse algumas promessas, vamos fazer isto, vamos produzir pão de mandioca, na base de mandioca, vamos produzir mandioca, vamos fazer isto, mas aquilo, e depois, ao fim e ao cabo, essas medidas todas, tanto não foram tomadas, e os subsídios continuaram lá. E eu até acho que o governo deveria ter feito uma outra priorização em termos de corte de subsídios. Quando olhamos o bolo todo de subsídio, o maior bolo mesmo é portanto, a importação dos combustíveis. E é aqui onde eu acho que o governo sai muito mais a ganhar em termos de poupança e reorientar tanto os recursos. Está a defender que devia ter sido feito um corte ainda mais expressivo na importação dos combustíveis? Poderia ter começado até daqui, não é? Mas, entretanto, com um programa muito claro de qual é o combustível que nós queremos continuar a subsidiar. Como eu estava a dizer, do bolo total... Mas essa não seria uma decisão muito mais impactante para o cidadão, tendo em conta que o combustível tem um efeito de contágio. Portanto, sobe o combustível, sobem todas as outras mercadorias, arroz, pão, porque precisam de ser movimentadas. Aliás, como o próprio nome diz, o combustível é também o combustível da economia, de alguma forma. Olha, o governo, quando introduziu o subsídio do combustível, porque notou que este subsídio estava a ser tanto ineficaz para aquilo que pretendia, teve que ir um pouco além da cadeia de consumo e subsidiar, por exemplo, os transportadores semicoletivos, exatamente porque este subsídio que introduzia aqui, tanto na importação, não estava a ter os efeitos necessários dentro desta cadeia. Então, saltou daqui, veio subsidiar aqui. Então, na mesma cadeia, subsidia 2 pontos. Portanto, o que é que eu poderia fazer? O que é que estou a sugerir aqui? Mantenha este ponto mais tanto ajusante, identifica um outro ponto que acha que é muito essencial, seja transporte de arroz, seja mais o que, mas que permite-me cortar este subsídio que está a subsidiar ao município, ao embaixador, como dizia, tanto sem necessidade, e cria uma poupança. E faça um plano de que daqui a mais algum tempo eu vou ter que retirar este subsídio. Mas o que é que vou ter que fazer para retirar este subsídio? Então, eu até acho que poderia ter começado daqui, não só pelo grande volume de poupança que poderia ser gerado, mas é também porque aquilo que está sendo o efeito deste subsídio não está a ir como é a conclusão consensual até, para aquilo que tanto que era. Só quando eu olho aquilo que vai ser poupado
nos subsídios do pão, tanto no corte desse subsídio, é bastante insignificante. Então, acaba se transferindo portanto, um peso muito grande para a população, muito rapidamente, quando ainda existem muitas outras gorduras que era preciso, podia-se cortar muito rapidamente. Quais são essas gorduras? Quando eu refiro-me a este subsídio aos combustíveis, poderia depois começar a repensar, sentar, ou seja, com o IGEP, ou quer repensar, metade dos subsídios se vão para as empresas. Então, aqui significa que é o campo rico, portanto, para cortar. Os grandes subsídios da nossa economia, diria o seguinte: metade vão para as empresas. O segundo bolo muito grande, que é cerca de é mais do que a metade da outra metade, é essa que vai para os combustíveis. Então, o que depois vem para o pão, o que é... Já não tem um peso significativo. Não faz mais do que 20%, 10% do total dos subsídios que estamos a dar à economia. Muito bem. O Dr. Mosca disse, quando apontava alguns caminhos, que era preciso apertar o cinto e que seriam medidas muito dolorosas para a população. Falou de reduzir, sobretudo, a despesa pública, cortar salários e tudo mais. Considerando que o nosso país é um país em construção, é um país que precisa de contratar professores, precisa de contratar médicos, precisa de contratar enfermeiros, engenheiros, precisa de construir estradas, pontes, precisa de comprar transportes públicos para pôr as pessoas a circular, precisa de comprar meios aéreos, precisa de se proteger também. Como é que se faz este jogo de não expandir a despesa pública, mas ao mesmo tempo atingir as expectativas de desenvolvimento que as pessoas querem? Bem, eu quando falei dessas medidas de ajustamento à moda do Fundo Monetário, eu disse aqueles que eles praticam normalmente, não disse que só eu concordo com aquelas políticas. Essas políticas que o Fundo Monetário, que estão previstas, são medidas típicas do Fundo Monetário Internacional desde os anos 80. Eu fiz a minha tese de doutoramento, são as políticas de ajustamento estrutural do FMI e do Banco de Moçambique há 30 anos atrás. Banco Mundial. Banco Mundial, há 30 anos atrás. Conheço profunda e depois venho acompanhando o ajustamento estrutural em vários países da América Latina, da Europa, da África, etc. E as receitas são chapa 13 para tudo. Portanto, o que eu penso é outra coisa que não o Fundo Monetário Internacional. O que eu penso é que, por exemplo, no Orçamento de Estado, no Ministério da Agricultura, vou dar o exemplo do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, mais de 60% das despesas do Ministério da Agricultura são nos órgãos centrais do Ministério. 2. Mais de 60% do gastos do Ministério da Agricultura são em despesas não diretamente realizadas com a produção. Os sectores que mais podem ter influência sobre a produção, sobretudo da produção alimentar, que é investigação, extensão e serviços agrários, recebem menos de 8% do total do orçamento do Ministério da Agricultura. A investigação agrária é a investigação per capita agrícola mais baixa de um conjunto de países africanos. Ora bem, a primeira coisa que quero fazer, antes de cortar, é reorientar completamente a qualidade e a distribuição dos recursos dentro do próprio orçamento. É preciso retirar os investimentos, aqueles investimentos que não têm qualquer efeito produtivo, mas sim efeitos de luxo e de show-off e de espetacularidade do regime, devem ser retirados. Portanto, antes de haver políticas restritivas, é preciso saber muito bem onde é que vamos fazer os cortes. E fazendo bem os cortes, aí talvez a população não sofra. Porque, como disse o Sengo, aquilo que a população mais recebe diretamente de subsídios, até nem é a componente principal do valor dos subsídios que o Estado gasta para o conjunto da economia. Mas as empresas públicas são um cancro da nossa economia, diga o que disser o Sr. Primeiro-Ministro. São empresas altamente deficitárias, ineficientes, altamente politizadas, com grandes níveis de corrupção e no procurement interno, com criação de empresas dos seus próprios responsáveis para abastecimento e fazer logística às próprias empresas. Há estudos sobre isso, não estou aqui a inventar nada, nem estou aqui a fazer fofoca.
Portanto, essas grandes reestruturações é que preciso fazer. Eu escrevi há um tempo a necessidade de reestruturação completa do nosso setor público, das nossas empresas públicas. O Estado financia a empresa pública. O Estado não só financia, como também deve os serviços que as empresas públicas prestam. Os grandes devedores das empresas públicas é o próprio Estado. As empresas públicas devem grandes dinheiros ao sistema bancário. Então, essas empresas públicas não podem sobreviver numa economia deste tipo. São altamente deficitárias. Quem paga tudo isto é o cidadão, de diferentes formas. Portanto, em vez desses subsídios irem para a empresa que servem, de facto, para reproduzir e sustentar o poder, como é que é a energia, como é que é a Cabora-Bassa, como é a eletricidade de Moçambique, como é a própria TDM, etc, 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 são empresas que estão os braços de extensão do poder político para a realização de certas tarefas de defesa do poder. Está estudado isso, não há qualquer dúvidas acerca disso. Portanto, é aí que também se deve começar. Há sítios onde, neste momento, há gastos absolutamente supérfluos, mal feitos, ineficientes, e é aí que o Governo deve começar. E o Banco de Moçambique deve ter políticas monetárias. Saiu agora há pouco tempo um estudo sobre política monetária e feito sobre a agricultura, e verificou-se que a política monetária sobre a agricultura não tem efeito quase zero. Quase zero. Quer dizer, é uma política económica, política monetária, absolutamente cega em relação ao principal sector da economia, que é a agricultura, e muito menos para o setor familiar, que é a produção alimentar. Mais uma coisa, os subsídios, grande parte dos subsídios, são subsídios que não interessa subsidiar. Por exemplo, você subsidia o gasóleo aos chapas aqui e aos agricultores. Os agricultores, grande parte dos agricultores não se beneficiam do subsídio, ou porque não sabem, ou porque é uma carga administrativa terrível, por um conjunto de circunstâncias. Depois dizemos que apoiamos a agricultura com eletricidade. Quantos clientes agrícolas têm a DM? 100 e poucos, penso que é. Quer dizer, não se reproduz. Não se reproduz, são coisas absolutamente... Parece que andamos aqui... Os subsídios, houve um crédito especial bonificado para os agricultores do choque a produzirem arroz há 3, 4 anos atrás. O que é que fazem os agricultores do choque? Pegam no crédito subsidiado, em vez de produzir arroz, vão produzir tomate e vão produzir outras culturas, porque é essas culturas que lhes dão dinheiro e não produzem arroz. Portanto, aquele incentivo de aumento da produção através de um subsídio para o arroz vai canalizado para outro serviço. Portanto, damos dinheiro, não monitorizamos, não controlamos, o dinheiro gasta-se noutras coisas e os efeitos que se pretende com esse tipo de subsídio acaba por não ter qualquer tipo de resultado. Portanto, outra coisa importante é que o nosso Estado tem que ter instituições eficientes, eficazes. É preciso, a primeira grande reforma da nossa economia é a grande reforma do Estado. É um Estado absolutamente ineficiente, ineficaz, que sem capacidade de fiscalização, e grande parte das medidas que toma económicas são incompetentes. Portanto, a reforma começa no Estado, sabendo trabalhar bem no Estado, e há muitos bons técnicos dentro do Estado. Simplesmente a lógica de funcionamento, a lógica de tomada de decisões dentro do próprio Estado, a forma de articulação do Estado, a política económica e a política que está por detrás do Estado, é que corrói toda a capacidade técnica que o Estado hoje já vai tendo, felizmente, não é? Sim, olha, o professor Mancha falou de um dado que eu acho que é muito importante olharmos sobre como queremos andar, portanto, para o futuro, que é, por exemplo, a questão de que a despesa, tanto central, falava do MASA, portanto, do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, mas este não é só o problema do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, é um problema um pouco generalizado. Um dos aspectos que faz com que surja essa questão é a centralização excessiva que a despesa tanto a nível central. E isto faz com que a máquina a nível central vai crescendo tanto ao longo do tempo. E esta máquina que cresce significa também crescimento da despesa. E, portanto, se eu, por exemplo,
a questão da despesa do investimento, por exemplo, com todos os problemas que tem ou não tem a nível local, mas a sua execução a nível local é muito baixa, cerca de 4, 5%. Né? E a restante despesa é executada a nível central. Mesmo um projeto que é mesmo para lá, é para a Unias, é para Pemba, Cabo Delgado, por aí em diante, então, é executado a nível central. O que isso propicia? É que a pessoa que vai gerir aquele projeto tem que estar aqui, na sede. Tem que lhe dar escritório, tem que lhe dar mesa, tem que lhe dar salário, tudo isso. E esse tipo de despesa é rígida. Você no dia seguinte não corta. É diferente de eu hoje decidir comprar açúcar ou não, mas quando eu coloco alguém com salário, essa despesa de salário é muito rígida do que a despesa de investimento. Então, o que vai acontecendo é que ao longo do tempo, essa despesa a nível central vai crescendo, exatamente porque estou a tentar só descentralizar muito essa despesa. Mas eu vou tender a descentralizar. Para além de que vai o recurso ao nível local, vai o conhecimento que vai a nível local, a procura. Porque é que um projeto de consultoria, hoje em dia, não queres fazer um estudo pequeno, qualquer estudo pequeno que queira fazer a nível local, tem que se contratar a nível central. Porque como o status quo está assim, não é? O mundo vivendo é isto, nenhuma empresa de consultoria quer ficar lá. Todas as empresas estão aqui. Mas se a despesa começa a descentralizar, não é só o setor privado que vai lá atrás, mas também a própria despesa pública começa tanto a fluir para aquelas zonas. Isso, o resultado no futuro o que é? É que passamos a ter uma distribuição em termos de despesa central, despesa provincial e distrital, mas atender para um ponto um pouco melhor do que o que estamos. A despesa de funcionamento a nível central tende a baixar o benefício do funcionamento tanto a nível local e os técnicos estão lá. Como é que eu vou atrair um técnico licenciado para a província, para o distrito, se a despesa está aqui a nível central? Portanto, quando a despesa está muito centralizada no determinado sítio, surgem muitas gorduras e que depois ficam difícil de cortar. Portanto, a descentralização da despesa do investimento também é um caminho que tem que ser olhado como uma forma de não só melhorar a eficiência da própria despesa, mas também promover o desenvolvimento a nível local. Muito bem, Dr. Mosca, mesmo para terminar, esta ideia do Banco de Moçambique, que foi elogiado pelo Fundo Monetário Internacional, de restringir o crédito à economia, até que ponto é que ela vai funcionar, tendo em conta que as empresas precisam, as empresas e os particulares precisam de dinheiro para realizar os seus projetos? Quer dizer, essa medida da oferta monetária tem como objetivo principal tentar travar a inflação, que eles dizem que pode subir, e pode subir, realmente talvez muito mais do que aquilo que eles estão a dizer. O problema da inflação é um problema muito discutido entre os economistas internacionalmente. Qual o papel da inflação na economia? O FMI tem a paranoia da inflação baixa. Isso é uma paranoia absolutamente contestada por muitíssimos economistas, prémios Nobel, etc, etc. Eu sou da opinião que praticamos uma política monetária expansiva no momento de crescimento, quando os livros e as realidades empíricas, estudos em muitas realidades, dizem exatamente o contrário. Devemos ter políticas monetárias restritivas quando a economia está a crescer. Nós tivemos políticas monetárias expansivas com a economia a crescer, uma política contrária. Hoje, que a economia está em recessão ou tem possibilidades de ter um certo período de desaceleração da economia, tomamos medidas restritivas. De novo, uma política contrária àquilo que vem nos estudos, nos livros, nos manuais que se ensinam no primeiro ano de economia. No primeiro ano de qualquer licenciatura de economia, dou eu essa disciplina de macroeconomia. Portanto, o que é que significa? Significa que o que está por detrás disto é a paranoia do Fundo Monetário de restringir a inflação. Eu sou da opinião que se há possibilidades de garantir uma certa oferta monetária, deixando inclusive a inflação subir um pouco de forma controlada e momentânea, isto é, com um período definido, eu penso que é positivo. Portanto, eu não estou muito a favor com esta política de retração do Fundo Monetário Internacional. Se você vai perguntar a muitos economistas, Paul Krugman, Stiglitz, são prémios Nobel, certamente que eles vão
Dizer que esta política é uma política absolutamente errada, porque dizem o mesmo em relação às troicas que existiram na Europa e aquilo que muitas vezes o Banco Central americano, o Tesouro americano faz. Portanto, esta política do Fundo Monetário Internacional é característica do Fundo Monetário Internacional, já foi criticada há mais de 30 anos que é criticada, e eles continuam com esta receita, sabendo eles próprios, Fundo Monetário Internacional, e já eles próprios vieram a público reconhecer, terem errado em muitos países com as suas políticas monetárias e financeiras. Portanto, se é a minha última intervenção? Sim, sim, é mesmo a última e resta-me eu só queria finalmente pedir desculpas a si, a STV, ao meu colega de coisa e aos espectadores em geral, porque hoje falei assim um pouco, de uma forma um pouco forte, não só nas palavras como também no meu sentimento, porque infelizmente ao fim de ter 2, 3 anos venho a descobrir que infelizmente eu e alguns outros economistas acabaram por ter razão. Fomos antipatriotas, agora é bom que os patriotas venham justificar aquilo que fizeram para deixar a nossa economia chegar neste ponto. Muito bem, Dr. Mosca, agradecer a sua presença aqui e também do Eduardo Senco pela participação neste debate, nesta discussão, nesta apresentação de ideias que tivemos em relação à saúde da economia moçambicana, tendo em conta os últimos indicadores que foram apresentados pelas autoridades moçambicanas e também pelo Fundo Monetário Internacional, assim que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.